Olá pessoal, bem-vindo uma vez mais aqui no meu canal. Estamos aqui de volta para fazer aqui mais um conteúdo bíblico, fazer aqui mais uma explicação, uma exegese, aprender com vocês aqui a respeito da Bíblia Sagrada. Eu quero agradecer a você que é inscrito no meu canal. Deus continua abençoando a sua vida, te prosperando muito. Você que está chegando agora aí no meu canal, que não é inscrito, eu te peço que se inscreva aí no meu canal. Se você tem gostado aí do nosso conteúdo, deixa aí o seu like, o seu joinha. Ajude-nos a divulgar a palavra de Deus, que é o nosso objetivo aqui deste canal. Hoje, como muitos vídeos que nós temos aí, hoje eu quero fazer aqui uma exegese bíblica de um versículo lindo e maravilhoso que está lá no livro dos Salmos, que é o Salmos de número 137 e o verso 7. Se você gosta de aprender, gosta aí da exegese, do conhecimento, fica com nós até o final aí desse vídeo e vamos aprender junto aqui a palavra de Deus, Sem mais delongas, vamos lá para a leitura da palavra. Salmos de número 137, Salmos de número 137 e o verso de número 7. Olha o que diz a palavra. Olha o que diz. Lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom, no dia de Jerusalém, porque diziam, arrazoai-a até os seus alicerces. Vou repetir de novo. Se você tem uma Bíblia aí e quiser acompanhar, Salmos de número 137 e o verso de número 7. Olha o que diz a palavra. Lembra-te, ó Senhor, dos filhos de Edom, no dia de Jerusalém, porque dizia, arrazoai-vos até os seus alicerces. Pois bem, junto com vocês aqui, eu quero fazer aqui uma exegese desse versículo, para nós entendermos melhor aqui o texto, Porque nós sabemos que isso aqui é uma lamentação, é um clamor de Jerusalém, Do povo de Israel, quando Jerusalém foi sitiada. Mas vamos entender aqui, eu quero explicar aqui no versículo 7, por que eles falam assim, lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom, Por que eles estão clamando aqui para lembrar dos filhos de Edom, No dia de Jerusalém. Que dia é esse? Que eles falam aqui, no dia de Jerusalém, E ele fala assim, porque eles diziam, arrazoai-vos até o alicerce. Pois bem, para nós entendermos aqui melhor esse verso de número 7, nós precisamos entrar aqui um pouco na história, Precisamos aqui voltar um pouquinho atrás aqui e entrarmos na história do povo de Israel, na história bíblica, para nós entender aqui um pouco melhor. Para nós começarmos já, para os irmãos aqui, para as pessoas que me ouvem entender, quando aqui o versículo 7 fala assim, lembra dos filhos de Edom. Os filhos de Edom, essa palavra aqui, Edom, nos remete a Esaú, porque os edomitas são os descendentes de Esaú. Isso mesmo, são os descendentes de Esaú. Então, para nós entendermos, vamos lá. Se eles estão falando aqui dos descendentes de Esaú, por quê? Nós precisamos entender que quando a Bíblia ela aparece algumas citações, por exemplo, a palavra Seir, Seir, Or, Edom e Idumeus, estão falando do mesmo povo. Entenda isso. Quando a Bíblia ela cita alguns povos, por exemplo, quando ela cita o povo de Seir, o povo de Or, os edomitas
estão falando de Esaú. São a mesma descendência. Todo esse povo, essas nações, são descendentes de Esaú, né? Os edomitas são descendentes de Esaú. E os idumeus também, no Novo Testamento, porque os gregos e os romanos conheciam os descendentes de Esaú como idumeus, né? Os edomitas. Mas no Novo Testamento seria os idumeus. São todos os mesmos povo. Estão falando da mesma linhagem, da mesma descendência de Edom, que é Esaú. É a linhagem de Esaú. Quando nós vemos o escritor aos Hebreus, no capítulo 12 e o versículo 15 dos Hebreus, quando o escritor diz assim, nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por elas muitos sejam contaminados. O versículo seguinte, que é o versículo 16, fala também de Esaú. Eles fala assim, e ninguém seja fornicador e profano como Esaú. Então, essa raiz de amargura está ligado a Esaú. Por quê? Porque em Gênesis capítulo 27 e 41, Esaú, quando Jacó rouba o direito de primogenitura, quando Jacó é abençoado pelo seu pai, Esaú enche o seu coração de amargura a ponto dele dizer, em Gênesis 27, 41, que assim que o seu pai morresse, ele mataria o seu irmão Jacó. Então aí surge uma grande ira. E quando o escritor aos Hebreus diz que por ela muito seja contaminado, ele está fazendo menção de esta grande nação, este grande povo, que foi descendente de Esaú, que foi contaminado pela amargura que foi gerado no coração de Esaú contra Jacó. Então, essa amargura que nasceu no coração de Esaú, quando Jacó recebe a bênção, a primogenitura, isso contaminou uma grande nação, né? Que pode ser conhecida como Seir, Or, Edom, Edomitas, Idumeus, toda essa descendência que vem de Esaú. Vocês estão entendendo aqui, né? Então, uma grande nação. Então, quando o escritor aqui, os Salmos, de número 137, diz, lembra-te dos filhos de Edom. Ele está falando, lembra dos descendentes de Esaú, que era muito. Aí ele fala assim, lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom, no dia de Jerusalém. Qual que é esse dia aqui que eles falam aqui, os Salmos de número 137, verso 7? O dia de Jerusalém é o dia que Jerusalém foi sitiada por Nabucodonosor, por volta de 1586. Quando Jerusalém foi sitiada, os filhos de Edom se juntam com os filhos da Babilônia. Os edomitas, os descendentes de Esaú, que tinham o coração amargurado, eles misturam no meio dos babilônios e começam a gritar o que os Salmos 137 e o verso 7 diz aqui, e dizia, arrazoai-vos até o alicerce. Então, os descendentes, né, os codescendentes, que seria até irmão, né, eles seriam irmãos porque Esaú era irmão de Jacó. Por isso que em Gênesis 25 e 23
Deus fala para Rebeca assim, ó, no seu ventre há duas nações e são dois povos que serão disseminados, né? Ali haveria duas nações e dois povos. Isso está escrito lá em Gênesis capítulo 25, versículo 23. O próprio Deus fala para Rebeca que no ventre dela haveria duas nações, que é Jacó, né, que se torna Israel, e Esaú, que se torna os Edomitas, né? Então são duas nações. E nesse dia, no dia de lamentação, no dia que Babilônia está sitiando Jerusalém, os seus co-irmãos, né? Porque de um lado está Israel, né? A nação que vem de Jacó, e do outro lado está Esaú, os Edomitas, que são uma rivalidade, uma briga, né? Por causa daquela amargura que está lá em Hebreus. Lembra que eu citei aqui? Hebreus 12, 15, que no versículo 16 que acompanha, cita Esaú. Por causa dessa amargura do dia da bênção, muitos foram contaminados, e uma revolta entre dois irmãos, né, chega numa briga de grandes nações. Então, no dia, é isso que está falando aqui, ó. Lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom, ou seja, dos descendentes de Esaú, no dia de Jerusalém, ou seja, no ano 1586, por volta do ano 1586, quando Babilônia vai e destrói Jerusalém, os Edomitas, os descendentes de Jacó, se misturam e começam a gritar para destruir Israel, por causa da amargura, por causa da inimizade que havia entre os irmãos. Olha que lindo, quando você mergulha aí na história, quando você faz uma exegese perfeita, você entende bem. Então, quando o Salmos de número 137, versículo 7, cita aqui os Edom, está citando os descendentes de Esaú. Quando ela fala no dia de Jerusalém, eles estão falando, eles estão trazendo à memória, os israelitas estão trazendo à memória o dia da guerra, o dia que Jerusalém foi sitiada. Eles estão lembrando que os edomitas esconderam, os seus irmãos se revoltaram contra eles próprios, porque os descendentes de Esaú se escondem no meio do povo babilônico e torce para que Jerusalém fosse sitiada até os alicerces. Então é no dia da queda. Ele diz: arrazoai-vos até o alicerce. E foi o que aconteceu, né? Foi o que aconteceu. Jerusalém foi sitiada, foi destruída, né? Ficou em pó. Mas esta ação, essa atitude dos edomitas não ficou impune. Embora eles se tornaram uma nação muito forte, né? Geograficamente, Esaú, os edomitas, habitava nas montanhas, nas montanhas rochosas mais altas, se tornou uma nação muito forte, a ponto que Esaú, no livro de Obadias, ele diz que não havia ninguém que o pudesse deitar em terra, porque ficou uma nação muito forte. Mas Deus profere, né, a queda dos edomitas a ponto de que nada restaria dos descendentes de Edom, né, porque a raiz de amargura que contaminou o coração de Esaú contaminou toda a sua descendência. E eles ficou uma pessoa, um povo que não obedecia a Deus, né? E então veio a profecia que os edomitas seriam destruídos, e eles foram destruídos. Porque quando Israel, né, ele diz aqui, ó, lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom.
E chegou o tempo que veio o mensageiro a trazer a mensagem contra os descendentes de Esaú, contra os edomitas, e eles foram arrazoados, eles foram destruídos como Jerusalém, a ponto de que hoje, aonde habitava os edomitas, só tem ruínas, né? Eles não teve condições de se erguer, como Israel se ergueu, mas os edomitas não, por causa da atitude de se revoltar contra o das suas próprias casas. Eu achei muito interessante esse assunto, né? Essa exegese, isso aqui é uma extração direta de dentro para fora da Bíblia, com um contexto histórico de muito valor, né? Eu espero que tenha servido de relevo para a sua vida, que você possa pegar isso e fazer uma aplicação, né? Seja pessoal, seja uma aplicação na sua mensagem, que Deus possa te iluminar, continuar te abençoando aí através da sua própria palavra, né? Se você tem gostado aí do meu conteúdo, eu te peço você que deixa aquele joinha, deixa aí o seu like, deixa aí o seu comentário. Se você não é inscrito, se inscreva aí no meu canal, nos ajuda a divulgar a palavra de Deus, porque a gente tem aí o propósito de colocar aqui uns conteúdos verídicos, afirmado aqui dentro da palavra de Deus, dentro do conteúdo padrão que se requer, né? Então Deus abençoe a sua vida aí, semana que vem tem mais, fica conosco aí, tá? Deus abençoe a sua vida.